esteja pensando. Eu Tá. coloquei aqui iniciar gravação, mas Aham. Ah, tá, a agora gravação começou. foi Uhum. iniciada, perfeito. Então, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite que me foi feito pela professora Giovana, pela professora também, embora aqui mestranda Geórgia, né, e também é um prazer estar aqui de novo com a professora Paula Gomide aqui, com a Giovana também. Quero dizer que o período que eu fui professor e colega de vocês aí foi um período maravilhoso da minha vida, aprendi muito, com o mestrado em psicologia forense, não deixo de recomendar o mestrado, de elogiar o mestrado e a seriedade dessas duas grandes professoras que estão desde lá do início. A professora Paula sempre foi a nossa coordenadora aqui do programa, mas a professora Giovana também sempre foi o braço direito, ou às vezes o esquerdo, não sei, da professora Paula também, né? Quero dizer que é uma honra também, Jorge, estar aqui. A Jorge é minha colega de Tuiuti, eu acho que já há muitos anos, talvez quase 2 décadas aí, pelo menos de minha parte, acho que a Georgia é um pouquinho mais jovem, mas quero dizer que é agradecer o convite que foi feito, a oportunidade de aprender um pouquinho, ler o teu trabalho, né? É um tema que me interessa, é um tema que eu trabalho também, você sabe, eu também trabalho profissionalmente na área do direito de família, e nós nos deparamos com essa realidade também no nosso dia a dia. Claro que aqui a arguição não é como advogado, evidentemente que é como professor e como alguém que também já estudou um pouquinho, que já orientou alguns trabalhos nessa área e que digamos, alguém que gosta muito de fazer essa relação entre o direito e outras ciências, entre o direito e a psicologia especialmente. E eu começo, Jorge, fazendo uma análise sobre alguns aspectos do teu trabalho, né? Já te tranquilizando, de minha parte, o trabalho como um trabalho para qualificação está muito bom, né? Acho que você já apresenta aqui muitos dados. A minha contribuição aqui é de um leitor atento e quem sabe fazer uma outra sugestão. Tema importantíssimo, tema fundamental na nossa sociedade. A gente está rediscutindo esse tema em alguma medida hoje, né? Existe um projeto de lei, como você muito bem colocou ali, se eu não me engano, é o 6.371 de 2019, que propõe a revogação da lei da alienação parental. Desde logo, eu acho que isso está equivocado. Uma coisa é fazer uma revisão, né, dos parâmetros da lei, da alienação parental, uma discussão séria sobre, né, quais são os caminhos aí da regulamentação dessa matéria, regulamentação jurídica dessa matéria no nosso país. Agora, pura e simplesmente revogar a alienação parental é um grande problema. É um grande problema porque, ainda que a gente possa entender que não existe propriamente a síndrome da alienação parental, é, a alienação parental existe, né? Esses fatos ocorrem. Essa situação, ela é observada na nossa realidade aqui, ela precisa ser verificada. Eu entendo que, ainda que a lei da alienação parental tenha problemas, e ela tem, né? Isso é evidente, isso fica claro no teu trabalho, nos trabalhos da tua orientadora, da professora Paula também, né? Em vários outros trabalhos no mestrado em psicologia forense da Tuiuti, isso também fica claro, mas me parece que a lei teve um efeito mais positivo do que negativo. Agora, isso não significa que a gente deva fechar os olhos e não também fazer uma reflexão, uma discussão sobre a lei da alienação parental. Agora, simplesmente acabar com a lei dizendo que a lei serve para que supostos abusadores se blindem desse fato, né, desses crimes que estão cometendo, me parece que é um tanto quanto exagerado. Bom, então é um tema importante, tema fundamental, acho que você também coloca essa discussão, né? Acho também, Jorge, que você, ainda que seja do direito, mas se tratando de um mestrado em psicologia forense, também coloca um dedinho importante aqui de uma ferida, ou seja, não é só nós do direito refletirmos sobre a alienação parental e refletirmos sobre o marco normativo da alienação parental. É importante que a própria psicologia
faça uma reflexão sobre, né, o que entende como alienação parental, os seus protocolos, os seus, como foi chamado aqui, seus instrumentos específicos para a verificação de eventual alienação parental. E a importância, né, e aí muito a importância do nosso mestrado, especialmente para quem é da psicologia, né, ter essa relação, fazer essa relação também com o direito, conhecer esses protocolos, né, estudar um pouquinho mais essa matéria também do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista da psicologia. O que me pareceu que você mostrou aqui no teu trabalho é que há muita incerteza também no âmbito da psicologia, e aí é um problema para os operadores do direito, porque também, por melhor que seja o juiz, por mais sensível que ele seja, por mais, né, consciente que ele seja da limitação do seu conhecimento na psicologia, da importância da equipe multidisciplinar, interdisciplinar, do trabalho do psicólogo, ele tem que ter confiança nesse trabalho também, né? Em se tratando de laudos, de trabalhos que não são consistentes, isso acaba sendo um problema no âmbito da justiça também. Acho que você mostra isso. Também importante, fundamental. Tem uma pesquisa, eu não sei se dá para chamar isso propriamente de uma pesquisa empírica, mas é uma pesquisa que traz elementos da realidade. Você faz uma análise de decisões judiciais, começa lá com um número enorme de decisões, acaba fazendo uma triagem, chegando no número de 21 decisões judiciais, sentenças, da quinta vara da família da região metropolitana de Curitiba, que é muito interessante, ou seja, também não é um trabalho, aqui é importante dizer isso aqui também, especialmente para a professora Paula e para a professora Giovana, essa é uma das grandes contribuições do mestrado da Psicologia Forense da Tuiuti. Hoje, a Federal, nós lá no nosso programa, a gente está dizendo para os alunos, peguem problemas concretos, tragam elementos da realidade, não fiquem fazendo trabalho sobre trabalho apenas, ideias sobre ideias, né? Tragam concretamente problemas que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa estudar e, se possível, trabalhem com aquilo que, no final das contas, é o material, digamos, o dia a dia do direito, que são as decisões judiciais, são, né, os pareceres do Ministério Público, são os processos. Isso é importante, isso é fundamental, eu diria. E isso é feito, curiosamente, muito mais para um mestrado que, em tese, é um mestrado que está na área, antes de mais nada, da psicologia, do que por nós no direito, né? Isso, pelo menos nos últimos 10 anos, vem sendo modificado, né? Os professores estão, sim, preocupados em trabalhar um pouquinho mais com, não só com revisão bibliográfica, mesmo no mestrado. No doutorado, especialmente, as pessoas estão tentando se libertar aí das grandes revisões bibliográficas, indo muito para apresentar, de fato, coisas que têm sentido e que podem ajudar a gente a resolver problemas na sociedade. E, por outro lado, também, e aí também um grande elogio ao mestrado em Psicologia Forense da Tuiuti, é que também vocês não apresentam os dados como se fossem, digamos assim, as conclusões ou os resultados como se fossem a tábua de salvação. Nós, no direito, ainda acreditamos, Paula, que é possível, com trabalho acadêmico, resolver todos os problemas do mundo, né? E eu vejo aqui no trabalho também uma postura mais, digamos, humilde, uma postura mais pé no chão, e uma postura de dizer, olha, eu estou contribuindo com esse debate, estou dando a minha contribuição, estou trazendo aqui um estudo que não existia, no final das contas, estou verificando aqui o que está acontecendo aqui no âmbito dessas varas. Isso tem, inclusive, parâmetros com outros estudos que foram feitos parecidos com esse que eu estou trazendo aqui. Isso é bem interessante, eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais essa relação com outros estudos, Jorge, até para você fortalecer um pouquinho mais os teus resultados. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou fazer uma provocação, que é uma provocação para você, mas não deixa de ser uma provocação também, né, para a forma como nós fazemos a pesquisa aí no mestrado em Psicologia Forense. Uma boa revisão bibliográfica, eu sei que não é esse o principal, poderíamos sugerir mais um outro autor, mas eu acho que essa é uma questão que fica mais ali para vocês definirem depois. Um trabalho também interdisciplinar,
Eu destacaria um pouquinho só, talvez nessa revisão bibliográfica, essa importância, sabe, Jorge, assim, uma importância, não sei se para a psicologia, mas para o direito é fundamental. O professor Espanha, Antônio Manuel Espanha, dizia, ele como um grande, ele vivia nesse mundo, né, nessa fronteira entre o direito e a história, ele dizia, para os meus colegas historiadores, eu falo da importância do direito. Para os meus colegas juristas do direito, eu falo da importância da história. Eu acho que esse é um pouco o papel desse mestrado, e especialmente de quem é do direito, chamar atenção para quem é do direito sobre a importância da psicologia, especialmente nesses temas que a gente está trabalhando aqui. Por outro lado, também é importante, né, mesmo sendo do direito, dar uma chacoalhada no pessoal da psicologia para dizer, olha, se vocês atuam nessas áreas, vocês precisam ter o conhecimento técnico, jurídico, precisa conhecer a lei, precisa conhecer o mínimo de direito, precisa saber quais são os parâmetros decisórios que são adotados pelo juiz, entender qual que é o papel do juiz, entender por que o juiz é o perito dos peritos, sendo ele não um perito, não é porque ele decide, mas não é ele que faz a perícia, não é ele que tem que se meter onde não é chamado, enfim. Tudo isso é a grande contribuição também do mestrado de psicologia forense para a ciência e para os nossos profissionais que trabalham na área. Eu gostaria muito que todos os psicólogos que atendem nas varas, que atendem, que fazem parte da equipe do Poder Judiciário, tivessem feito o curso de psicologia, o mestrado em psicologia forense ou estudado com a professora Giovanna e com a professora Paula, né? Seria muito bom isso e o trabalho, com toda certeza, seria um trabalho muito melhor, né? Por outro lado, também, Jorge, eu gostaria muito que todos os juízes de direito, né, que todos os assessores dos juízes, dos desembargadores que atuam nas varas de direito de família ou na área de direito de família, também tivessem feito mestrado em psicologia forense aqui. Então, o que eu estou falando é, talvez destacar um pouquinho a importância desse diálogo aí na tua revisão bibliográfica. Você vai dizer, mas isso já está óbvio, professor, já está certo. Mas o teu trabalho vai ser publicado amanhã ou depois, ou como artigo, ou dependendo do tamanho ali, até como um livro. Então é importante a gente destacar isso, sabe? A gente pega trabalhos do direito que falam sobre alienação parental, que continuam falando lá de SAP, continua falando de coisas que são de 20, 30 anos atrás e que está absolutamente desatualizado, né? Ou seja, falta o diálogo, falta, né, conversar com a professora Paula, falta conversar com a professora Giovana, falta conversar com você, falta ler uma bibliografia mais atualizada no final das contas. Bom, também destacaria, né, um pouco aí não sei se como conclusão, amanhã ou depois, é porque eu não me lembro exatamente se dá para colocar ali conclusões ou não, mas enfim, amanhã ou depois num artigo com uma liberdade maior, eu acho que é fundamental você destacar um pouquinho mais, explorar um pouco mais, tanto a importância desse diálogo, quanto a necessidade de, no direito, nós contarmos com esse apoio especializado, valorizar a área da psicologia, valorizar a área, né, interdisciplinar. Hoje a gente fala, lembra, né, Georgia, no direito de desjudicialização. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala mais em equipe multidisciplinar, em psicólogo, em assistente social, do que fala em promotor e em juiz. Né? Hoje, para resolver muitos problemas do direito, eu preciso muito mais de outras ciências do que propriamente de uma decisão judicial. Né? Eu lembro, Jorge, nas nossas conversas que já fizemos, aquela passagem do professor Zagrebelski, jurista italiano, que foi juiz da Corte Constitucional italiana, um professor de direito constitucional, de teoria do direito também. Lembro que diz o Zagrebelski. O Zagrebelski dizia, olha, no século XIX, especialmente no século XIX ocidental, europeu, continental, a gente acreditava no legislador, a gente achava que o legislador resolvia tudo, né? O momento da escola da exegese, momento do legislador como o dos grandes códigos, né? A lei vai dar conta de todos os problemas da nossa sociedade. Uma regrinha legislativa para cada um dos problemas que a gente tem dentro da sociedade. Bom, não conseguiram cumprir com isso, a gente teve uma enxurrada de leis, né? Uma hemorragia de leis, uma avalanche de leis, uma pandemia de leis,
E esse é um problema da própria lei da alienação parental, né, tentando dar conta de todas as hipóteses, tudo, exagerando, inclusive, em alguns aspectos, deixando de fora outros, enfim. No século XX, especialmente a segunda metade do século XX, eles jogam as esperanças nas costas dos juízes, dos juristas, mas especialmente dos juízes. O Hércules agora é o juiz, né? Na fala do Dworkin, não é mais o legislador, porque se identifica que a lei não dá conta de toda a complexidade, né? O século XXI é o século que a gente precisa de bons legisladores, é óbvio, por isso que a gente está discutindo também o papel da lei, teu trabalho está aqui discutindo o papel da lei. A gente precisa de bons juristas, bons juízes, bons promotores de justiça, uma boa estrutura, bons assessores, né? E o teu trabalho também reflete isso, mas a gente, dentro do direito, precisa entender que os problemas complexos da nossa sociedade são resolvidos também por outros personagens, por outros discursos, por outros saberes, né? Daí também a grande contribuição no mestrado em psicologia forense para o direito. Então essa, talvez, né, seria uma contribuição que eu te dou aqui no sentido de tentar destacar um pouquinho mais isso, valorizar um pouco mais o mestrado em psicologia forense, valorizar também o teu trabalho. E um ponto importante aqui, Jorge, e agora eu estou falando lendo o teu trabalho para quem vai ler do direito, não para quem vai ler da psicologia, porque na psicologia é mais fácil, isso é o dia a dia também, né? Sabem trabalhar. Mas no direito, a pergunta que vai ser feita para você no final das contas é: tá, Jorge, você começa com mais de 4.000 julgados, faz uma pré-seleção com 70 e poucos julgados e cai em 21 apenas. 21 julgados e 3 juízes apenas, numa vara apenas do direito de família. Veja, você nem foi em decisão do tribunal, você nem pegou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que também trabalha com isso aqui. Por que você não foi em outras varas, né? O teu trabalho, no final das contas, então, é um trabalho indiciário, né, para utilizar uma expressão de Carlo Ginzburg, aqui, do historiador Carlo Ginzburg, no sentido de ser um indício mesmo daquilo que você está, né, intuindo ou não. Né? Aqui os métodos da psicologia mostram que isso aqui é um resultado, ou que isso, para quem é do direito, você precisa mostrar, você precisa dizer. Em vários trabalhos que eu participei durante o mestrado em psicologia forense, a Giovana e a Paula provavelmente recordam disso, volte e meia um professor que é do direito pergunta, mas veja, você fez uma análise só com tantos julgados, né? O que isso, no final das contas, né, nos revela? Acho que amanhã ou depois, talvez a gente trabalhando com os grandes dados, né, com Big Data, talvez aí com alguma ajuda aí de alguma machine learning, inteligência artificial, a gente possa ter, né, um pouquinho mais essas pesquisas quantitativas e não apenas qualitativas. Mas você tem que defender um pouquinho mais o teu trabalho no sentido de dizer, olha, meu trabalho é importante porque, primeiro, trata, né, trata com questões, eu não estou analisando o que está nos livros, eu estou analisando decisão judicial que mudou a vida de pessoas. Né? Eu tô analisando questões que têm um impacto direto na vida das pessoas. Segundo, né, é uma vara de direito de família. Né? Terceiro, o que eu estou mostrando aqui, outras pesquisas, olha, tem coisas que são próximas, tem coisas que são diferentes. Claro que é interessante replicar isso aqui. É evidente que o que eu estou apresentando é a partir do que eu estou trabalhando, mas o que eu estou trabalhando revela o que está acontecendo nessa vara, indica também o que pode estar acontecendo em outros espaços, né? É um indício também, né, do que estão fazendo com a questão da alienação parental. Então, a provocação que eu te faço seria essa, Georgia, também essa, né? E outra coisa, você fala ali, citando a professora Paula, dos instrumentos específicos que procuram analisar a alienação parental. Aqui é só uma provocação, uma preocupação que eu tenho. Se não daria, também, quando você estiver discutindo isso aqui, talvez trazer um pouquinho mais, considerando que você tem a professora Paula aqui, a professora Giovana, trazer um pouquinho mais esses instrumentos, mostrar, olha, há instrumentos mais consistentes aqui, há melhores instrumentos, ainda que não pode não ter um consenso, mas
Mas quem vai fazer esse trabalho tem que fazer com um equipamento adequado. Olha, eu posso tirar um parafuso ou colocar um parafuso com algumas chaves de fenda, mas eu não posso fazer isso com o dedo, né? Então tem que ter ferramentas adequadas para analisar isso, destacar um pouquinho mais a necessidade também do pessoal da psicologia utilizar ferramentas adequadas quando a gente está falando em alienação parental. E eu posso estar errado, mas eu acho que eu estou certo, no sentido de dizer que aqui no mestrado em psicologia forense talvez seja o melhor lugar para você encontrar essas ferramentas, né, ou pelo menos, né, ter o caminho para encontrar esses instrumentos específicos em relação à alienação parental, né? Porque aí você está dizendo para o direito, olha a importância de você observar o trabalho técnico, mas por outro lado, você está dizendo para quem faz esse trabalho técnico também, usa as ferramentas adequadas. O teu trabalho tem que ser um trabalho de excelência, né? Até para que amanhã ou depois um juiz, um promotor de justiça leve a sério esse trabalho também, né, Georgia? Porque a gente sabe também, às vezes, como esses trabalhos são feitos. No estado do Paraná, a gente melhorou muito, mas tem alguns lugares, Paula, que o psicólogo ou a equipe lá faz uma reunião de meia hora com o pai, por telefone, faz uma reunião de 15 minutos com a mãe, e aí vem um laudo, que é um corte e colhe. Né? Ele pega o que ele vem lá fazendo e diz, foi tudo bem na conversa tal. É óbvio que o juiz vai olhar aquilo e vai dizer, bom, isso é uma bobagem, né? Eu vou absolutamente desconsiderar e vou eu, na minha melhor das boas intenções, querer fazer um trabalho que não é meu. Né? Então, acho que é importante, Jorge, talvez destacar aí esses instrumentos, né, que eu chamei instrumentos específicos para verificar essa realidade da alienação parental e a gente, quem sabe, né, até propor alguma coisa nesse sentido na reforma da lei. E aqui uma última provocação para você. Né? Se não seria o caso, daí, não agora, nesse trabalho, de fazer uma análise do que poderia melhorar na lei. Né? Você é alguém que fez um trabalho em psicologia forense, estudou no mestrado de psicologia, trabalha na área, né? É conciliadora, trabalha na área, está acostumada a ver 1000 casos aí por ano, né? Envolvendo questões que envolvem isso. Teve a melhor orientação no teu mestrado sobre essa matéria, conhece a discussão na psicologia, conhece o que a psicologia está dizendo dos problemas da lei, quem sabe não é o caso de você, né? Não estou dizendo para fazer isso no teu mestrado agora, mas quem sabe não é o caso de fazer um artigo, né? Com a professora Giovana, de dizer, olha, eu estou a fim de sugerir determinados parâmetros para uma eventual reformulação da lei da alienação parental. Fica como sugestão, seria um artigo muito bacana e muito interessante para nós do direito. Era isso, peço desculpas por ter me alongado aqui, professora Giovana. Imagine, Sérgio, excelentes as tuas contribuições. Você foi falando, eu fui pensando que realmente, né, o nosso objetivo é publicar numa revista de direito para que essa contribuição possa ser discutida, né, nesse âmbito e estabelecer claramente, deixar claro quais as limitações que o estudo, embora tenha muitas contribuições, que possamos fazer várias inferências, mas que ele tem sim uma amostra limitada, embora em profundidade de análise. Eu penso que isso resolve, em grande parte, a leitura, quer dizer, não é um mestrado, nós temos uma limitação de tempo, né? A gente não vai colocar ali que teve uma pandemia pelo meio, mas essa é uma das justificativas, e quem sabe aí um revisor de periódico entenda que ainda que um recorte é um recorte que pode ser útil para futuras pesquisas, ou pelo menos como um alerta. Eu acho que isso tem que abrir o texto, né? Não pode estar só na conclusão, porque normalmente a gente coloca as limitações na conclusão, talvez seja o caso de abrir o texto esclarecendo o leitor sobre isso. Jorge, você quer perguntar alguma coisa para o Sérgio? Por favor, fique à vontade. Daí passamos para a professora Paula. Bom, professor Sérgio, primeiramente gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de participar da minha banca. Jorge, teu som está bem baixinho. A hora que nós conversamos antes estava melhor. Acho que você tem que ficar mais perto do microfone, tá? Está ouvindo, professora? Melhor agora? Melhorou. Uhum. Ok.
Eu gostaria de agradecer a participação do professor na minha banca, dizer que é uma grande honra, tenho muita admiração, né, pelo trabalho que o professor faz na área do direito. E agradecer pelas suas considerações, professor. Eu fiz aqui uma anotação das questões mais importantes que o professor falou. Claro que depois vou rever o que que eu gravei aqui para poder fazer a revisão. Eu só fiquei com uma dúvida quando o professor fala da questão dos instrumentos. Eu fiz uma pequena abordagem e daí eu queria entender se o professor quer que eu aprofunde ou se, por exemplo, eu mencionei, eu acho que é na página 50, alguns instrumentos, né? Um trazido pela professora Paula, outro trazido, um chamado escala de rastreamento de sinais de alienação parental, outro que é o inventário de práticas maternas alienantes. Então, eu trouxe alguns instrumentos, mas, claro, eu não descrevi como que são, o que é feito em cada instrumento. Falei de forma bem genérica. Aí eu pergunto se o professor quer que eu aprofunde, fale um pouquinho mais sobre esses instrumentos, ou se mencionar apenas que existem já alguns instrumentos que poderiam estar sendo utilizados e não são. Porque o que eu observei desses laudos e dos relatórios é que eles simplesmente mencionam bem de forma genérica o que eles utilizam. A gente não tem muito parâmetro, por exemplo, a quantidade de encontros, a duração dos encontros raramente é mencionado. E eles só dizem assim: foi feita entrevista, foi feita observação. Eles não explicam o que foi observação, o que foi entrevista, o que foi pergunta. Então, assim, é muito de forma genérica. E nos relatórios que eu analisei, nenhum falava foi aplicado o instrumento tal. Então, é uma conclusão, né, que eu imagino que não tenha sido utilizado. Nos 2 laudos periciais que foram feitos, aí sim foram aplicados alguns instrumentos que não são instrumentos específicos da alienação parental, mas também alguns foram feitos há mais tempo. Mas sim, eles mencionam alguns instrumentos, mas que não são instrumentos específicos da área, até porque a maioria estava em desenvolvimento na época que aqueles laudos foram feitos. Então, meu questionamento, professor, minha dúvida, né, é se eu preciso aprofundar a fala sobre esses instrumentos ou se o professor acha que é só mencionar de forma genérica que existem e não estão sendo utilizados. Veja, já daí é uma questão metodológica também, porque, e aí eu estou um pouquinho afastado já há um bom tempo, aí eu não sei, daí é uma questão que você pode conversar com a tua orientadora e como vocês acharem melhor e decidirem da forma como tem que ser colocada. O que eu verifiquei aqui na página 50, né, no Brasil, alguns instrumentos específicos, você cita a professora Paula aqui, enfim, isso aqui não pode, isso aqui no teu trabalho virou quase que uma nota de rodapé no final das contas, como, né, como não é como a gente está adotando as normas da APA, vocês não usam em regra nota de rodapé, mas isso no final das contas virou assim, para mim, na minha leitura aqui, é quase que uma nota de rodapé, tem esses instrumentos aqui e tal. A minha preocupação é dar uma chacoalhada em dizer, olha, é importante que a gente já tem instrumentos. Há instrumentos mais consagrados, há alguns instrumentos menos consagrados, mas há instrumentos que podem ser adaptados ou podem ser utilizados ou que devem ser utilizados. Aquela questão de destacar a importância de que o trabalho técnico, seja da equipe, seja do psicólogo, da psicóloga que vai fazer esse trabalho de verificação se há elementos de alienação parental ou não, seja consistente, né? Que siga, porque porque eu estou dizendo isso? O que passa na cabeça de um juiz, de um promotor, de um desembargador, como regra? Tirando alguém que tem uma formação um pouquinho melhor, mais sensível, que fez o curso, que está discutindo essas... Não, aquele juiz padrão, tradicional. Veja, se tem um trabalho que esse juiz padrão profissional, ele desvaloriza, é o trabalho do psicólogo. Paula, não é? É verdade. Ele não faz a conta de 2 mais 2 sem ter um contador do lado dele. Mas ele acha que a sensibilidade dele é suficiente para suprir todo o curso de psicologia e todos os estudos de psicologia na determinada área. No sentido de que não,
Eu sou uma pessoa muito sensível, sou muito inteligente, eu conheço, é só entrevistar essas pessoas que eu sei se o sujeito está mentindo ou não, se ele é a pessoa mais adequada para ficar com o filho ou não, se está ocorrendo alienação parental ou não. É isso que a gente precisa dar uma pancada, no final das contas, dentro do direito para dizer, cuidado, assim como você não sabe fazer conta, né, uma perícia matemática, uma perícia quantitativa na área da engenharia, você também não sabe, não pode fazer na área da psicologia, você precisa da equipe, você precisa do profissional, né? Só que, Jorge, esse profissional tem que fazer um trabalho de excelência, é isso que eu estou querendo destacar aqui no teu trabalho. Onde colocar isso, se na revisão bibliográfica, ou amanhã depois nas conclusões, ou eventualmente não entrando agora, nesse momento, porque eu entendo também que o trabalho é apresentado de uma forma um pouquinho mais técnica, sem ser, né, como é um mestrado também, sem ser muito opinativo, né, sem ser muito conclusivo, aí você avalia com a tua orientadora. O que eu quero só destacar aqui é que é importante que você também diga para os colegas da psicologia a importância que é fazer um trabalho de qualidade, né, para que os profissionais do direito olhem aquilo e dizem, de fato, eu não tinha condição nenhuma de fazer isso, né? Eu, de fato, não tinha como avaliar isso aqui. Olha, eu não conheço esse protocolo, não sei como aplico esse instrumento, isso, de fato, é um trabalho técnico, né? E eu não me meto em algo que, primeiro, eu não fui chamado, segundo, eu não tenho capacidade técnica. O juiz é o perito dos peritos. Lembrar disso, né? Por que ele é o perito dos peritos? Aliás, essa expressão é terrível, horrorosa, né? Porque diz que o juiz pode ele querer. Ele é o perito dos peritos porque ele decide, mas ele não é o perito. Ele não sabe fazer esse trabalho técnico e ele não pode, inclusive, fazer esse trabalho técnico. Essa é a grande questão. Ele não pode fazer esse trabalho técnico. Porque se ele se meter a fazer esse trabalho técnico, ele está, né, se metendo onde não é chamado, ele vai cometer equívoco, ele vai entrar numa área que é uma área perigosa e que não é dele. Não sei se está claro aqui, né? Obrigada, professor. Seriam essas as minhas dúvidas, professora Giovana. Perfeito. Ótimo, Sérgio, excelente, porque o objetivo é, já na fase agora final, fazer os recortes, né, apresentar num formato já ali de pré-artigo, e os pareceristas têm pedido essa crítica. Então, é uma crítica que cabe tanto na discussão quanto nas conclusões. Aí a gente escolhe, mas é uma crítica importante, e eu tenho a impressão que vocês do direito prezam muito por isso, né? Então, certamente essa tua observação vai ser muito aproveitada. Obrigada. Então, vamos passar a palavra agora à professora Paula. Paula, você mandou as anotações, eu só olhei agora de manhã, imagino que a Georgia tenha visto também rapidamente. Então, eu propus que ela vá seguindo ali, te perguntando, mas te dando a opção de repente, você... Eu fiz essa sugestão porque eu conheço você um pouco, mas que você é muito prática. Mas se você quiser você retomar ponto a ponto, por favor, fique à vontade e faça como você achar melhor, tá? Eu passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada, Georgia. Sérgio, é um grande prazer participar com você numa banca. Você é uma inspiração para nós todos da psicologia, porque além de ser uma pessoa gentil, educada, franca, uma pessoa que nós admiramos muito, você tem uma sensibilidade para a área muito rara, né? Então, eu fico muito comovida em ouvi-lo, porque você me traz muita alegria de saber que nós conseguimos atingir, tocar de uma certa maneira um grande professor, um advogado brilhante, uma pessoa da tua qualidade. Então, eu fico muito feliz de ter você como nosso amigo, parceiro. Obrigado, Paula. Nós estamos escrevendo o segundo volume do Introdução à Psicologia Forense. Eu vou entrar em contato com você depois para a gente fazer umas parcerias. Nós temos um capítulo sobre alienação parental, daí eu quero te mostrar para ver em qual que você gostaria
de participar para trabalhar essas questões, porque nós temos alguns problemas que são difíceis de colocar num texto científico. O principal problema que você tocou dos nossos psicólogos e técnicos, e que a Georgia falou também, não fazerem avaliação e não usarem instrumentos, ele está diretamente relacionado à postura política do Conselho Federal de Psicologia. O que acontece com o Conselho Federal de Psicologia? As pessoas que são da política e que vão para o Conselho Federal de Psicologia são pessoas que têm uma formação que nós chamamos de sócio-histórica. Eles não são da área da pesquisa, eles são pessoas que fazem formulações teóricas e sociais, e eles acham que diagnosticar ou avaliar é estigmatizar. Então, este é um problema insolúvel na discussão com eles. Então, você imagina, eles não querem que você diga que uma pessoa é um genitor alienador ou um genitor alienado. Está banida essa nomenclatura. Eles não querem que você diga que alguém é um parricida. Você não pode dizer que alguém é um abusador sexual. Você não pode ter instrumentos que façam um diagnóstico, nem usar nada. Aí muitos dos psicólogos, claro, são recém-formados e estão lá nas varas, eles têm medo de terem uma ação contra o Conselho Federal de Psicologia. O desembargador da Altoé, você deve conhecer, lá do Rio Grande do Sul, José da Altoé, ele já trabalhou conosco em 2010 para derrubar uma ação do Conselho Federal de Psicologia que era contra a escuta, aquela escuta especializada para ouvir crianças que tinham sido vítimas de abuso sexual. O Conselho foi contra que se ouvisse, porque disse que daí o psicólogo ia ser um policial, policialesco, que ia investigar, que isso não era papel do psicólogo. Nós fizemos um documento que entregamos ao professor Daltoé, e ele, então, usou no recurso dele, era uma ação civil pública, e ganhamos. E o Conselho teve que retirar a tal da resolução. Agora, o Conselho veio de novo contra a alienação parental, que não quer que a lei exista, que a lei tem que... Está fazendo seminários, está fazendo O Daltoé está de novo na linha de frente. Eu conversei com ele e nós vamos monitorar, entregar para ele uma série de documentos para que ele possa, de novo, atuar contra o Conselho. Mas você veja que desgaste e que impropriedade de você ter na política do Conselho Federal uma ação que impede o desenvolvimento da ciência, né? E aí o que ficam os juízes nas mãos do quê? De técnicos que não fazem nada, como diz a Jorge. Eles sequer sabem o que estão fazendo. Eu acabei de fazer uma pesquisa agora, que talvez seja essa que eu quero convidar você para a gente escrever junto. Nós entrevistamos 10 juízes de vara de família e 10 técnicos para saber como eles fazem os procedimentos para decidir se existe ou não alienação parental. E perguntamos o que eles entendem por alienação parental. Bom, primeiro que eles não têm conceito de alienação parental, eles não conseguem dizer um conceito, nem os técnicos, nem os juízes. E os juízes usam a lei. A lei diz que recusar a convivência, afastar da convivência e desqualificar é alienação parental. Se tem aquilo no processo, eles consideram alienação parental. Se não tem, se o advogado foi hábil e mostrou que isso tem, é assim que eles estão fazendo, né? Então, nós estamos, de fato, agora tendo que sair um pouco do salto da ciência e irmos para o salto político, porque se a gente não atuar politicamente, né, principalmente com a área jurídica, que são os juízes que decidem, mostrar isso que você está falando, olha, vocês precisam dos especialistas em psicologia forense para tomar boas decisões, porque aí você falou uma coisa correta. Quando o juiz tem de frente dele um indivíduo com um transtorno psicológico grave, ele não decide nada, ele pede para o psiquiatra falar. Ah, esse aqui tem esquizofrenia, esse aqui tem um transtorno mental, ele não consegue decidir por si próprio. Mas não é o juiz que faz, ele fica com medo de dizer isso, né? Ele pede o perito. Mas, diante da alienação parental, ele acha que é piece of cake, que é uma besteirinha qualquer.
né? Que ele pode tomar essas decisões. Por que também que ele decide isso? Porque a área técnica que embasa suas decisões se omitiu de tomar decisões. Então, isto é um problema mais sério ainda, porque aqueles que tomam decisões, como Giovana e eu que tomamos, escrevemos laudo, fazemos uma avaliação correta, somos punidos pelo conselho. O conselho pega os nossos laudos técnicos e destrincha e nos dá. Aí a gente tem que contratar advogado para dizer que está tudo aquilo é certo e que não sei o quê, e é um desgaste enorme. Então, que imagine os outros psicólogos. Não vão fazer com medo de toda essa repercussão. A gente faz porque já somos grandes, né? Pessoas adultas, mas os meninos que estão começando, eles têm muito medo. Eu estou com um instrumento de alienação parental que foi excelentemente bem. Ele agora acabou, fiz uma nova coleta com mais de 200 famílias em litígio que mostram as características e os comportamentos que levam à alienação parental. Se usados pela área jurídica, eles estariam dando uma excelente contribuição para o juiz que poderia tomar suas decisões embasadas cientificamente. Agora, fizemos o nosso trabalho, mas não fizemos o trabalho além. Que seria o quê? Chamar, orientar, participar, divulgar, falar isso com os juízes, né, das áreas que tomam essas decisões. Isso é um outro passo que temos que tomar, e não podemos simplesmente dizer, fizemos a nossa parte agora. Agora, eles que não querem saber. A gente tem que, de alguma forma, fazê-los saber, né? E isso é um segundo ponto, mas aí já é política, né, Sérgio? Não é tanto mais área científica. Então, esses trabalhos, assim como o da Georgia, eles ajudam a fazer essa entrada na área jurídica, se eles tiverem uma boa divulgação, que é isso que você está falando. Faça uma boa discussão. Eu acho, Jorge, assim, eu não vou falar dos pontos, tá, Giovana, que eu anotei lá no trabalho, porque daí isso está tudo anotado lá, vocês vão fazer. O que eu acho que é mais relevante aqui nas modificações? Vocês têm lá, vamos dizer, 7 objetivos específicos. Eu sugiro umas mudanças nesses objetivos, mas eu acho que os resultados têm que ser baseados nos objetivos. Então, se você tem um objetivo específico que diz lá, relatar os comportamentos alienantes descritos pelas partes, põe um subtítulo, e ali você relata o que você encontrou. Porque qual é o objetivo do trabalho científico? Você faz um objetivo, você obtém dados e você diz, consegui os dados, não consegui os dados para comprovar o meu objetivo, né? Ou apoiar o meu objetivo. Sugiro também que vocês façam separado resultado de discussão. Nunca é bom fazer resultados com discussão junto, porque a discussão fica pobre. Ela não vai... Você não discute todos os dados. Você discute só alguns e larga um monte de dados lá sem discutir, tá? Então, o que é importante nessa discussão? Tá, Jorge? Cada dado teu, você tem que ir para a literatura e olhar. Esse dado já foi relatado na literatura? Ele é apoiado pela literatura ou ele é negado pela literatura? Encontrei um dado diferente, tá? Então, se pega o teu dado e olha nos artigos que estão publicados. E esse dado meu aqui, fulano de tal também encontrou parecido, tá? Esse dado. Aí você está na discussão já, porque a tua discussão vai ter que pegar os teus principais resultados e dizer se eles estão ou não de acordo com a literatura, se eles são apoiados porque é isso que interessa para a área. Não é... E também, assim, tem resultados que você pôs aqui em pizza, em histograma, não sei o quê, que nem precisa, tá? Você pode fazer uma frase que diga o resultado. Então, ela não requer... O que é o gráfico, né? O gráfico é para esclarecer uma informação, você destacar a informação. Mas se você diz assim, tem tantos meninos, tantas meninas, isso não é uma informação que precisa estar num gráfico. Ela pode estar no texto.
os dados encontraram X% de meninos, X% de meninas, e a idade deles variou de tanto a tanto, tá? Isso é uma informação. Se você encontrar que a literatura diz que tem mais meninas do que meninos, e a tua deu mais meninos do que meninas, aí você tem que discutir. O que você vai discutir? Por que meu dado é diferente do dado do fulaninho lá, que encontrou diferente? Né? Talvez a metodologia usada. E é nesse momento que eu quero te lembrar, que foi uma discussão do Sérgio, que é extremamente importante para a área do direito, que a gente está muito acostumado com esse prisma, né? Que você vai tirando lá todo mundo e vai ficando só com um pouquinho na amostra. Faça uma descrição do percurso amostral que você tem, que isso vai ajudar o pessoal do direito a entender por que você começou com X e acabou com Y tão pouquinho, né? Então, esse que a gente chama de percurso amostral, Sérgio, é assim, por que eu fui eliminando todos essas outras informações? Por que elas não ficaram no meu trabalho? Porque elas não tinham os critérios eleitos para estarem no trabalho. Então, eu vou dizer assim, os critérios eleitos para estar no trabalho são esses. Eu comecei a busca e apareceu tantos. Por que eu fui eliminando cada um deles? Quais os meus critérios para eliminar? Aí você vai ver que a parte de TI, né, do judiciário deixa muito a desejar, porque ela capta um monte de informação que, de fato, daí não são essas informações. Elas não se tratavam, de fato, de alienação parental, elas tratavam de outras coisas. Interessava para a pesquisa da Georgia ter laudo. Então, a sentença que não tinha laudo tinha que ser descartada, né? Interessava tal coisa, aquela que não tinha. Então, tem uma pesquisa que eu fui da banca de um menino lá de São Carlos, e ele encontrou que 85% dos processos de alienação parental eram 200 e tantos que ele analisou. No final, não tiveram conclusão. Os indivíduos, ou não tem sentença dizendo, foi alienação parental, ou não conseguiram comprovar. Isso é muito bom para nós, porque pode dizer assim, por que eles não conseguem comprovar? Porque eles não têm instrumentos adequados para comprovar ou não, para descartar. O que eles descartaram foi porque não tinham provas. As provas não foram contundentes, né? Isso que é relevante. Para que você possa dizer a falta de instrumentos está levando o judiciário a errar, né? Ele pode estar deixando pessoas que têm sérios comportamentos alienantes sem serem identificados. Aí é um problema de escolha do judiciário que você falou, o juiz, é o perito dos peritos. Mas se ele não tem ninguém na base dele fornecendo informações adequadas, o que faziam os técnicos que a gente viu? Fazem isso. Faz uma entrevista de 15 minutos, olha para o indivíduo, não consegue nem olhar o que eles têm que olhar, e eles dizem, não estou vendo nada aqui. O alienador normalmente tem transtorno de personalidade, que são os que os nossos estudos mostram. Eles têm transtorno de personalidade gravíssimos, antissocial. Eles têm narcisista e são paranoides. Eles tumultuam o processo. Os técnicos ficam loucos para se ver livre deles, porque eles fazem um tumulto muito grande no processo. O alienado é um indivíduo, a gente está fazendo um conjunto de testes agora nos alienados, Sérgio, para mostrar que eles também têm um padrão de comportamento. Eles são submissos, eles são passivos, eles, de uma certa maneira, eles tiveram uma parentalidade pobre com os seus filhos, então eles permitem esse crescimento do alienador pela sua própria personalidade, né? Então, nós estamos agora com mais de 200 casos aplicados nos alienados e nos alienadores, para mostrar esse perfil psicológico de cada um deles e para mostrar os efeitos nos filhos. Nós temos o estudo paralelo aplicado nas crianças, mostrando os tipos de transtorno que essas crianças sofrem, fazendo a relação com a gravidade da alienação parental. Então, não dá para dizer que não existe o fenômeno não existe. Não existe SAP,
a síndrome de alienação parental. Essa definitivamente não existe, mas o fenômeno da alienação parental existe e ele é muito forte, tem muitas consequências, né? Então, nós estamos num ponto das pesquisas que a gente tem informações muito relevantes, mostrando que esse fenômeno cresce em determinadas condições, né? Mas que o judiciário está achando os olhos do jeito que está fazendo, para não fazer avaliação, está fazendo um desserviço. E aí o pessoal contra a lei, eles têm razão, porque já que ninguém sabe fazer o que tem que fazer, os abusadores estão saindo livres, né? Porque o que eles vão provar lá? Né? Eles têm que se defender, porque senão eles vão sofrer uma ação criminal. Eles vão provar que houve uma rejeição da criança, que houve uma desqualificação do genitor que protege, né? Mas ele tem comportamentos que são alienantes. Ele vai mostrar que esses genitores que protegem impedem o convívio, que está na lei, dizendo que isso é de alienação parental. Então, eles ganham a causa. Por quê? Porque na lei não tem uma coisa fundamental. Quer dizer, antes de começar a avaliar um processo de alienação parental, tem que verificar se tem justa causa, se tem maus tratos. Os maus tratos justificam você ter um genitor que desqualifique, que xingue, que impeça convívio, que são os comportamentos que estão na lei. Esse é o problema, entendeu, Sérgio? Quando você tem os mesmos comportamentos de uma pessoa para proteger e para alienar, só uma investigação muito correta vai dizer: eu estou protegendo de um abusador ou sou o alienador? A mãe que protege não tem as características de personalidade da mãe que aliena, né? Que é isso que a gente está mostrando, que é fundamental. Porém, esse conhecimento não está na mão do judiciário e nem dos técnicos, né? Então, nós estamos, nesse momento, muito problemático, né? Que a gente tem aqui que está lidando com conhecimento que aparentemente, pelo Conselho Federal de Psicologia, ele não deveria ser posto à disposição, né? Ele tem que ficar na gaveta. E a gente está aqui brigando para que ele saia da gaveta e ele vá para as mãos dos avaliadores. E os avaliadores têm que ser muito corajosos, eu diria. Não é nem outra coisa. Eles têm que ser corajosos para enfrentar toda essa problemática. Então, basicamente, Giovana e Georgia, o que eu acho que vocês têm que... Está tudo lá na coisa, eu fiz uma correção bem detalhada sobre cada ponto, vocês veem o que vocês querem ajudar, mas eu acho que os resultados precisam ser colocados de uma outra forma. Que eles, do jeito que estão, eles bagunçam um pouquinho, né? Porque eles vão e vêm. Restringir bastante essa apresentação de pizzas só para coisas que realmente mostrar. Ali vocês fazem muitos histogramas invertidos, eu acho que tabela fica melhor, porque você pode pôr numa tabela várias informações de cada um dos momentos em que os dados aparecem. Você pode fazer uma tabela juntando informações de 3 gráficos ali, depois, se vocês quiserem. Giovana não sabe fazer isso, mas é só pegar, né? Então, nós teríamos... E essa discussão também que o Sérgio levantou, e que eu falei en passant, mas de por que o pessoal está dizendo que a lei da alienação parental é ruim, eu acho que aí você tem que falar isso que eu acabei de dizer, Jorge, porque eles têm razão no ponto, mas por que eles têm razão? Porque está sendo fácil para os abusadores usarem a lei para se safarem dos maus tratos. Por que eles se safam? Porque não tem instrumentos adequados de investigação. Então, no Brasil, pelas pesquisas que a gente tem, ninguém usa instrumentos de avaliação de alienação parental nos seus laudos, né? Então, hoje, essa nossa pesquisa que fez 200 famílias, ela
fez com esse instrumento. E ela mostra que discrimina quem tem e quem não tem alienação parental, tá? E mostra o nível também. O nível em que essa alienação parental existe, se é leve, se é médio ou se é grave. E mostra a correlação entre isso e transtornos de personalidade. Então, é isso que a gente agora tem e que precisamos pôr na mão de quem precisa, né? Como nós temos que pensar, que jeito que a gente vai trabalhar essas informações. Mas, de uma maneira geral, é isso. Jorge, você olhando lá nas minhas anotações, tem alguma coisa que ficou em dúvida que você queira perguntar? Isso, eu ia pedir agora para ela falar. Excelente, Paula. Obrigada. Obrigada, professora Paula, pela participação na minha banca e também pelas suas considerações. Mais alto, isso. Tá. Acho que tem que chegar mais perto, não sei o que aconteceu aqui. Tá bom. Essa pesquisa, assim, quando comecei a fazer, né, foi por sugestão, inclusive, da professora Paula, e da minha visão do que eu avaliei, assim, acho que muito, de repente, se resolveria se realmente houvesse uma alteração na legislação, no sentido de ser específico, que as avaliações deveriam utilizar instrumentos específicos. De repente, isso poderia resolver muita coisa, né, professora Paula? Porque, efetivamente, dos laudos e relatórios que eu avaliei aqui na minha amostra, nenhum utilizou instrumento específico, né? Nem E o que eu não, e nem conceito. E muitos também não declaram se houve realmente a ocorrência ou não da prática dos comportamentos alienantes. O que eu penso é que o juiz, ele não sabe que existem instrumentos específicos. E aí, quando ele lê aquele relatório ou lê aquele laudo, ele acha, na visão leiga dele, que aquilo é suficiente para avaliar, né? E do que eu vi, as sentenças, elas, em regra, adotam a conclusão do laudo e do relatório. A questão é que ele não sabe que aquele relatório não foi fundamentado da forma, né, não se utilizou dos instrumentos adequados. Mas, professora, eu só estou indo, como eu li pouquinho minutos antes de começar, eu só quero chegar aqui nos pontos que eu fiquei com dúvida para lhe perguntar. A professora, sobre a pesquisa do Ricardo, lá de São Paulo, eu incluí, mas eu não sei se a professora quer algo... Você incluiu nos resultados. Isso. Só que ele tem muitos dados que são similares aos teus, que você precisa discutir se são similares aos dele ou não. Entendi. Tá? E tem um outro artigo que eu também ponho para você, é um artigo em inglês, eu acho. Está lá em cima, que também tem informações importantes. Deixa eu achar aqui. Foi um das minhas observações aqui. Tá, então, todas essas figuras que você fez em histograma, assim, eu acho que deve ir na tabela, ela vai ficar mais rica, você pode pôr 3 ou 4 informações, mas deixa eu achar aqui, tá lá em cima, acho que está na introdução. Bom, você vai achar, deixa, tá? Tá bom. Então, é isso. Tem mais informações no texto do Ricardo que podem te ajudar na discussão, né? Mas eu sugiro que você ponha resultados, liste todos os seus resultados, daí na discussão você vai fazer uma síntese dos principais resultados e aí fazer a conversa dos resultados com a literatura. Essa é a parte mais difícil do trabalho, sem nenhuma dúvida, porque a hora que o autor tem que pensar de uma forma geral, o que eu li e o que me serve, o que serve para eu justificar meus dados, o que serve para eu pôr meus dados em dúvida, né? Essa que é a grande questão que você vai ter que lidar. Professora, eu fiquei com uma dúvida aqui quando eu falo ali do CID que foi incluído pela OMS, que é problemas de relacionamento entre cuidador e criança. A professora colocou assim: bom não vincular as duas informações, pois o pediatra está falando de abuso sexual e não de alienação parental. Sim, porque você diz ali que o Conselho Regional de Pediatria aceitou esse
essa definição, né? E que os pediatras já estão autorizados pelo Conselho Regional de Medicina a fazer avaliação, mas não de alienação parental, de abuso sexual. Pois é, mas mas o parecer, ele fala sobre o CID e ele só traz essa justificativa. Por isso que eu coloquei. Apesar dele, eu entendi o que a professora está falando, mas é a justificativa do conselho para a inclusão do CID. Mas porque essa frase, ela é absolutamente genérica. Ela sequer tem uma boa informação do que é alienação parental. Ela é o que deu para pôr lá no CID, né? Então, uma frase genérica que diz que problemas de relacionamento estão lá e pode... Daí, quando você vai fazer uma avaliação e não tem onde se sustentar, usa essa definição que está no CID. Eu mandei para a Giovana, para o livro novo que vai sair dela, um capítulo com a Suzane que trata bem desse assunto, sabe? Dessa legislação. Acho que você pode, Giovana, passar para ela, como não está publicado ainda, mas põe com a sua autorização, perfeito. Tá bom? Acho que ali você pode entender um pouco melhor a questão. Ok. A professora colocou, uma dúvida aqui, que se colocou o seguinte: eu não entendi por que listar uma categoria que não foi utilizada ali na hora da seleção dos processos. Sim. Quando você clica ali no ProJude, né, ele tem vários campos a serem preenchidos, e você tem que necessariamente preencher todos para clicar na pesquisa. E alguns campos, ele ficou sem preenchimento. Não é que eu não preenchi, mas eu deixei ele geral para incluir um maior número de resultados. Então, eu acredito que para a pessoa que fosse repetir essa mesma pesquisa, ela tenha que saber essa informação, que eu não preenchi esse campo. Aonde que você está? Em qual página 19. Você está em procedimentos? Procedimento, segundo parágrafo. Então, para mim ficou confuso, né? Porque eu achei que você tinha definido na planilha, que você fala que você fez uma planilha com as categorias que você ia usar. Então, o que você tem que fazer? Você tem uma planilha que você vai usar, que são os dados que estão no ProJude. É isso que você tem que fazer assim. Esses dados servirão para subsidiar a planilha onde eu vou analisar os dados depois. E aí são duas planilhas diferentes. Uma que você põe uma categoria que você não usa. Agora, talvez eu pudesse só fazer uma frase assim: as categorias do ProJude, tais, tais e tais, não serviram como base para colher de dados. Daí eu posso entender que elas não foram criadas por você, porque o que eu entendi é que você criou umas categorias e depois não usou, daí fica confuso. Como é que eu crio uma categoria que eu não vou usar depois? É que não é uma categoria, é um campo. Quando você vai fazer pesquisa do ProJude, ele tem lá um exemplo, vou chutar aqui o número, não sei. Eu sei. Exemplo, 15 que isso itens. A gente chama de categoria, tá? São variáveis, o nome que você quiser dar, Jorge. Uhum. Você tem um número de variáveis para montar uma folha de registro, uma planilha, que algumas delas que estão lá no ProJude não servem para a tua pesquisa. Não, mas não é que não serve, elas estão, justamente por eu não ter escrito nada naquele campo, essas categorias estão, status processual. Quando eu podia ter colocado assim, exemplo, por exemplo, lá, processo, eu podia preencher o número do processo. Quando eu não preenchi, incluiu todos os processos. Quando eu fui para o próximo, status processual, eu podia ter colocado arquivado ou, exemplo, em trâmite, em recurso. Quando eu não preenchi isso, eu permiti que todos os resultados fossem incluídos. Mas então é isso, também não tinha entendido. E quando você não preenche, significa tudo. Então, coloquei que não houve preenchimento, então, veja, no intuito não de que preenchimento, para mim, entendi que era um item não usável. Você está dizendo não preenchimento, quer dizer tudo. Eu coloquei, no intuito que os resultados incluíssem o maior número
né, de... Sim. Eu acho que tem que dizer que quando você deixa em branco, significa que você não tem critério de exclusão. É isso que eu estou entendendo agora. Ok. Deixa em branco, entra tudo. Então, essa explicaçãozinha você põe. Todos os itens tais, tais e tais foram deixados em branco, permitindo que todos os processos com essas informações fossem anexados. Aí eu compreendo. Ok. Professora, na página 22, tem uma figura, lá na figura 2, a professora colocou uma pergunta assim, uma anotação. Qual a diferença entre laudo e relatório? A professora quer que eu escreva sobre isso? Porque sim, porque você foi falar disso mais para trás. Você falou isso lá depois, não sei em que momento eu vi lá que você escreveu lá, a diferença entre laudo e relatório segundo os regulamentos do Conselho. Mas aqui você dá uma informação que muitas pessoas vão utilizar como se fosse laudo e relatório é a mesma coisa, né? Então, você dê essa informação antes de apresentar o dado, tá? Lá no tópico, por exemplo, da revisão? Não, aqui mesmo. É que Antes de aqui é o apresentar a figura. procedimento. Esse tópico é o procedimento. Faço essa explicação dentro do procedimento? Página 22. Isso. É que o tópico, essa figura está dentro do tópico procedimento. Aí a professora quer que eu explique dentro do procedimento a diferença de laudo e relatório? Porque você só usou o laudo, você não usou o relatório? Não, eu usei, tem ali no lado, tá ali, ó, processo com relatórios psicológicos, processo com relatório psicológico e laudo. Não, desculpa interromper, Jorge, mas isso que a Paula está falando, lá na introdução, quando você está expondo, né, colocando para o leitor ali a primeira vez, e você está quase entrando na justificativa do porquê que você vai pesquisar isso, vai ter um parágrafo explicando essa diferença. É isso que a Paula quer. Citando a resolução do Conselho, onde está exposta a diferença. Porque tá? que você fez em itens separados, porque para o leitor comum, mesmo como diz o Sérgio, quem vai ler é o juiz, ou é o pessoal da área do direito, isso parece que é a mesma coisa, né? São duas frases, Jorge. Fica tranquila. Depois você vai listar tudo que foi falado aqui e a gente vai fazendo check e eu te ajudo a colocar. Era só para entender onde que eu ia colocar. Tá, perfeito. Tá. É que tem vários itens aqui. Fique tranquila, Jorge, assim, que eu vou passar todas essas observações com você e o que nós ficarmos na dúvida, o que eu não entender que a professora Paula sugeriu, a gente entra em contato com ela. Então tá bom. Pode ser, Paula? Claro. E senão a gente fica aqui perdendo tempo. Jorge, lá no início do teu trabalho, você põe exame de qualificação, porque eu li defesa, né? Eu acho que é isso que está lá em cima. E aí, como isso aqui vai ficar arquivado lá, é melhor você arrumar. Tá? Tá bom. Por causa da estrutura que você fez, já com a banca, e já com o dedicatório e tudo. Eu falei, ué, mas será que eu perdi a qualificação? E estou sonhando aqui. Daí, depois que eu fui vendo que não é, tá? Como a Georgia fez os ajustes nas férias, Paula, eu combinei com ela assim, mestrando não tem férias, orientador tem. Que então a gente ia, né? Ela é uma pessoa muito competente, então eu falei, olha, a última versão você vai mandar sem eu ver, né? Porque aí já era nas férias, porque ela teve todos aqueles percalços. Mas fique tranquila que nós vamos corrigir, tá? Pode deixar. Então é isso. Mais alguma coisa? Não, eu já encerrei. Então, eu quero agradecer imensamente, imagino que o Jorge vai agradecer também, a vocês dois, porque é uma aula, né? Escutar vocês dois é realmente, para mim, imagino que para a Jorge também, é uma aula, porque essas reflexões todas, elas não foram feitas antes. Então, quando vocês propõem, eu vou aprendendo e vou tendo um outro olhar sobre o que foi feito. Então, eu queria realmente agradecer, sempre muito rico. Já estivemos os três em bancas juntos e é muito bom, né? Muito bom. Muito obrigada mesmo.
Eu já vou deixar a Georgia falar e vou ler a ata, tá? E gostaria de agradecer a professora Paula, o professor Sérgio e a professora Giovana também por toda a orientação durante o trabalho, e o professor Sérgio e a professora Paula pelas considerações. Eu fui também anotando e foi me abrindo também algumas outras visões, outros pensamentos, né, diante das considerações que vocês fizeram, que foi bem importante para mim, e agradecer pela gentileza, né, da forma como tudo foi colocado, e é isso. Obrigada. Paula, Sérgio, eu acho que a Georgia não vai se incomodar. Se nós estivéssemos presencialmente, agora seria aquela hora que a Georgia sairia para nós aprovarmos ou não a qualificação. Pela fala de vocês, para mim está subentendido que ela está aprovada. Sim, a qualificação. Ela nem precisa sair, fazer aquela isso que eu queria. Vai para lá. Isso, então a minha ideia é ler a ata, né? Nós só aprovamos que a ata está ok, vocês dizem se querem incluir alguma coisa, mas eu pensei em fazer naquele modelo simplificado. Então, eu vou ler aqui, qualquer coisa vocês me corrigem. A professora quer que pare a gravação, professora? Nesse momento? Não precisa, Georgia, porque... Okay. Não precisa, porque caso eles queiram incluir alguma coisa, fica gravado, tá? Eu não preciso correr digitar aqui que eu me atrapalho, tá bom? Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2023, foi realizada a sessão de qualificação de dissertação de mestrado intitulada Alegações, Avaliação e a Decisão dos Magistrados sobre Alienação Parental, um estudo exploratório, apresentada por Georgia Sabag Malucelli, não sei pronunciar. Os trabalhos foram iniciados às 10 horas pela professora Giovana, presidente da banca examinadora constituída pelos professores abaixo nominados. A banca examinadora passou a arguição da mestranda, encerrados os trabalhos às 11 horas e 15 minutos. Os examinadores reuniram-se para avaliação, cujo resultado é aprovação. A minha ideia é colocar naquelas observações, proceder às modificações sugeridas pela banca, para não ter que colocar item a item. Se vocês concordarem, ficamos assim. De acordo. Você fica com a responsabilidade de fazer que isso tudo ocorra. Tá, eu vou mandar já as declarações de participação na banca e vou verificar com a Lucy se vocês têm que assinar digitalmente a ata ou se eu posso assinar por vocês e nós temos a gravação como registro. Tá? Senão eu mando a ata também. A minha assinatura eletrônica, ela tem. Então, eu acho que se você mandar para o Sérgio e ele assinar, ele manda de volta para você e inclui a minha. Ótimo. Daí, então, eu não sei se ela tem lá também. Tá bem. Sérgio, eu te mando hoje à tarde ainda, então, Paula também a declaração e para o Sérgio a ata preenchidinha só para dar esse ok. Pode ser assinatura digital, aquela do governo mesmo, sabe, Sérgio? Eu não tenho aquela, não desci ainda. Eu tenho uma bem horrível, mas é a que eu uso. Não tem problema. O Sérgio pode optar por uma ou por outra. Aquela do cadastro do Gov.br, quem tem é muito simples de fazer, né? Eu preciso fazer aquilo. Eu ando meio cansada de tanto TI na minha cabeça. Eu nem vou te cobrar um capítulo que pela primeira vez na vida é você que está me devendo, tá? Ah, mas você me deveu ele 1 ano, agora você não reclame. Mas agora eu estou cobrando, vamos lá. Xarope. Com 1 ano para me mandar o capítulo, agora está cobrando, certo? Só 1 ano. Não, foram 9 meses, vai. Ah, tá bom. Então tá bom. Gente, obrigada. Então, tá. Sérgio, Jorge, nós marcamos com você, tá? Para a gente se inscrever lá. Nós marcamos para depois do Paula e Sérgio, mandando o trabalho no começo de abril, podemos defender no final de abril? Para mim, 1 semana tá bom. Tá ótimo, então. Para mim também. Então tá ótimo. Obrigado, professoras. Muito obrigada. Um abração para vocês. A todos. Obrigado. Jorge, marcamos orientação para depois do carnaval, tá bem? Tá bom, professora. Tchau, gente. Para vocês. Tchau.